E não tem como falar da GIB sem antes falar do início, né? Daqueles que nos ensinaram a estar onde a gente, se nós estamos hoje com tudo isso que temos, é porque aprendemos primeiramente Deus, claro, e porque aprendemos primeiro com o nosso pai, que foi o ensinador de tudo isso, de mexer com o comércio, não é? Meu pai já trabalhou com brinquedo, trabalhou com roupas, trabalhou com fruta, e aí primeiro veio eu, não é? Eu sou o mais velho, minha irmã não quis seguir o mesmo ritmo, e depois o meu irmão veio também. E nossa mãe, no caso, por detrás disso, foi a que, em momentos a qual nós precisamos, ela nos ajudou por fora, né? Ela tinha um pouquinho de dinheiro e nos ajudou a dar continuidade em momentos que foram difíceis. Então isso é só resumidamente, né, falando. E GIB já foi The Brothers, antigamente, a gente trabalhou junto na 25 de março, né, eu e o Bruno trabalhamos juntos na 25 de março, mas ele ficava sentadinho e eu trabalhava, que ele sempre foi mais tranquilo, ele sempre foi mais de escritório, né, eu já sempre fui mais voltado a atendimento, a venda. É mal barato que eu entendo que Deus ele consegue colocar pessoas, né, que são diferentes juntas, não é? E fazer com que dê certo, né? Eu com o meu irmão hoje, porque eu sempre escutei que sociedade não dá certo, que sociedade é meio complicado, né? Mas graças a Deus eu não tenho o que reclamar, porque sim, às vezes a gente tem as nossas diferenças, tal, mas ele, se não fosse ele no que ele faz, hoje eu acredito que a GIB não seria o que é, não é? Porque tem coisas que eu aprendi com ele e tem muitas coisas que ainda eu posso aprender com ele. E tem coisas também que ele aprende comigo, no caso, né? Tem muitas coisas que ele aprende comigo, tem coisas que às vezes eu observo, que nem vendo alguma coisa assim, tratar com um cliente e tal, ele para, ele observa. Então a GIB é isso, é a união. Chegou um momento ali que a gente resolveu mudar, né? Resolveu querer buscar algo diferente, né? Pegar um pouquinho ali do nosso conhecimento e tentar puxar para algo maior mesmo, né? E foi que a gente conversou, eu e meu irmão, a gente chegou junto aí, já tinha umas ideias, né? Ele sempre teve ideia, passava aqui no Brás e tal, e sempre teve mais ideias assim de abrir uma loja mesmo. E eu tava ali aguardando um momento também para poder fazer algo assim. Acho que foi o momento certo que ele chegou e falou: tem um ponto ali no Brás pra gente abrir uma loja. E a gente tinha um pouquinho de dinheiro ali que a gente tinha e arriscamos, né? Pode dizer que foi arriscado mesmo, porque pegar ali, tinha um pouquinho de grana tal para investir, já tava meio assim do comércio, até um pouco cansado e tal. E inclusive do Brás tem toda a questão da diferença de horário, essas coisas. Mas a gente foi pra cima, né? Aí pegamos uma lojinha pequena, aqui já na região mesmo, bem numa rua boa até, mas uma loja bem pequena assim. E começamos aí do pouco, sem saber muito. Essa questão da confecção principalmente, eu não sabia nada, né? Você fala, como é que corta uma camiseta, um tecido, eu não sei. Pra mim era na tesoura ali que cortava, nunca imaginei que fosse colocar os enfestos ali, um rolo em cima do outro e passar uma máquina de corte, nem imaginava como fosse. Era mais meu irmão que já tinha feito isso e tinha um pouco mais de técnica, né? Então a gente foi ali, foi matutando, né, com coisa de estamparia e tal. Começamos pequenos e a coisa foi acontecendo também, né? Graças a Deus foi um caminho ali que no começo foi difícil, falar a verdade, porque era difícil assim
ver o relógio despertando 2h30, né? Tem gente que já tá acostumado, mas a gente aí não era, né? Acordava ainda mais 7 horas, então ver o relógio despertando 2h30 e acordar, tipo, não poder pensar em dormir mais, era meio uma coisa já que foi difícil no começo para acostumar tudo. E família, a GIB é família, né? Como falei no princípio, pai, mãe. Hoje a gente tem aí, posso colocar aí, no mínimo, uns 40 colaboradores, não é? Junto conosco, presente conosco e também em oculto, não é? Que são costureiros, estampadores, cortadores, e nós tratamos todos como família, não é? A gente é uma família, a gente começou, a GIB começou de uma família, né? Eu trabalho em família, a minha esposa trabalha comigo, a gente trabalha junto também, então é uma família. Meu filho trabalhou comigo também no passado e já trabalhou comigo também na loja, não é? Todos eles, né? Só a não ser um pequeno que está começando ainda a pegar o ritmo, que é de 9 anos. Então a gente é família. Família com os colaboradores, a gente gosta de tratar muito com família. Às vezes a gente não quer que isso seja muito para dentro da empresa, mas daí finda se tornando, né? Não tem como. A gente começa a se tornar amigo, porque eu costumo dizer que a gente vive mais com as outras pessoas do que na própria casa, né? A gente passa um período mais com os nossos colaboradores do que com a própria família dentro do lar, não é? E a GIB começou há 5 anos atrás, para mim é como se fosse ontem, foi algo assim de Deus mesmo, eu vivo algo de Deus na minha vida, uma promessa de Deus na minha vida. Eu tenho para mim um versículo bíblico que é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o porquê? Porque quando a GIB aconteceu, eu não tinha condição. Eu tinha quebrado já uma vez, né? Meu comércio na 25 de março tinha dado errado. E meu pai chegou a me ajudar. No fim eu já estava passando por dificuldade de novo, estava meio que complicado. E aí tive que vender o carro e começou a complicar tudo de novo, então eu já não tinha mais uma forma. E eu sempre vinha para esse Brás aqui e eu ficava falando ao Senhor, eu falava, Deus, quando o Senhor vai me dar uma loja aqui neste lugar que eu sempre tive vontade? Só que eu nem esperava, não é? Meu irmão nessa época ele já não trabalhava mais comigo há muito tempo, trabalhava com o meu pai. E ali teve um dia que eu fui até a banca do meu pai, chamei ele assim, até falei pro meu pai falou, não se envolve com isso, não é hora, tal. Com preocupação conosco, né? E findou que chamei meu irmão e falei, Bruno, tem uma loja ali, cara, pra alugar, o shopping tá novo, o shopping já era um shopping que já era movimentado, só que eles começaram a restaurar o shopping. E vai ter uma oportunidade, cara, você não... Ele ficou meio assim e tal, não, por enquanto não. E eu pela fé, porque eu não tinha condição, eu não tinha dinheiro. E eu sabia que o meu irmão, ele tinha ali um investimento dele, ele tinha algo ali. Só que não era nem por causa do dinheiro dele, mas é por causa eu precisava de alguém para estar comigo nessa ideia. E meu pai não queria, que meu pai, a banca dele é tudo para ele, né? E ali, quando foi uma outra vez, eu cheguei nele de novo, eu vim, olhei, visitei um boxzinho no shopping Bem TV, Galeria Bem TV, na Valtier. Aí eu comentei com ele de novo, vamos lá olhar. Aí ele aceitou a ideia, enfim. Começamos ali daquele boxzinho pequeno, a gente chegou até a fazer viagem a Monte Sião, atrás de algumas coisinhas de frio, na época foi bem no começo assim. Compramos algumas coisas de importador e colocamos na loja enquanto criássemos ali ideia. E foi tudo acontecendo, quando foi daqui a pouco, em meses que a gente estava ali nesse boxzinho ali, apareceram 2 boxes na frente da onde a gente estava. E ali conversamos, ali eu mais
que eu não paro, sempre ansioso ali, sempre tendo outras visões. E aí pegamos essa outra loja, que ficou 2 lojas, ficou uma loja maior. E ali com as ideias dele também sobre t-shirt, porque a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que ia fazer. Que era ser a t-shirt, né? Inclusive o locutor desse shopping Bem TV, ele ia lá, daí a gente falava G&B Bros, os irmãos que fazem a diferença no braço. E para glória e honra do Senhor, dali também tinha um tripé na frente do shopping, a qual, porque na loja o comércio era um pouco fraco do shopping ali ainda. E aí no meio da rua, de madrugada, o tripé eu conseguia pegar aqueles clientes dali e levar para a loja. E ali aqueles clientes já não iam mais para o tripé dependendo do horário, que fechava 7 horas, né? Acabava ali aquele comércio da rua, e iam já direto para a loja. E ali foi se criando aquele cliente, se criando aquela clientela, e começou a andar as coisas. Só que mesmo assim, depois de 1 ano, meu irmão, uma vontade já de parar, já não estava aguentando, acho que no 2º ano, ficou um pouquinho complicado o comércio, não é? Depois veio a pandemia. Do nada ali, inesperado, ninguém acreditava e veio a pandemia. E aí pronto, né? Pô, as 2 lojas, essa loja do Voucher Premium ali era até que recente, aí tinha 1 ano. E aí já, nos primeiros dias que a gente achava que era uma semana, 15 dias e tal, essa questão tava um pouco também saturada, um pouco cansado, falei, pô, 15 dias ainda a gente consegue segurar, né, descansar um pouco, às vezes esfriar a cabeça e ficar de boa. Mas aí começou a ficar 15 dias, de 15, 30, 2 meses, aí começou a complicar, né? E a gente já fazia atendimento online, pelo WhatsApp, sempre cuidei muito dessas coisas que eu acreditava, né? Eu ouvia falar muito, nem sabia mexer muito assim, mas eu acreditava, né? Eu ouvia falar e tal. E fazia, né? Já fazia um tipo de atendimento assim, no WhatsApp, no celular. E nessa pandemia eu peguei e fui pra casa e peguei o celular, deixei o celular lá. É coisa que às vezes é Deus mesmo, porque o celular podia estar desligado, sem bateria, alguma coisa. Nem sei porque o celular estava ligado lá na gaveta de casa e tocava o tempo todo mensagem do WhatsApp. E eu falei, que coisa é essa, né? Vou ver o que tá acontecendo. E daqui a pouco fui olhar, eram os clientes querendo a mercadoria, querendo peça. Falei, pô, mas tudo fechado, né, tal. Aí todo mundo querendo dar um jeito ali de sobreviver também. Acabou que todo mundo tinha seu jeito, né? Tinha suas formas ali de conseguir ganhar algum dinheiro e tal. E aí eu percebi, falei, pô, vamos pegar umas mercadorias que estão na loja fechada, trazer para casa e vamos começar, né, de novo, tipo, ver o que dá para fazer. Às vezes dá para fazer alguma coisinha ali, uma receitinha pequena, mas foi começando de pouquinho, quando foi ver, minha casa estava lotada de coisa. Chegava em casa não tinha sofá para sentar, tá ligado? Aí a coisa começou a fluir muito mais, porque aí nesse caso tinham poucas pessoas que talvez eram estruturadas para fazer esse tipo de atendimento. E aí foi um boom que deu assim na G&B mesmo, que foi que a coisa começou a acontecer mais ainda, sabe? Aconteceu ali atrás quando foi a loja do Premium, mas da pandemia foi assim um boom, que hoje a gente está aqui nesse prédio, 4 andares e tal, nem imaginava, né? Então a gente colocava as coisas lá em casa, lá, fazia os pedidos, tudo uma correria, um estresse, porque era mensagem no WhatsApp sem parar, graças a Deus, né, tem essa questão, mas a gente não conseguia dar conta e não sabia um jeito de dar conta de pedido, e tinha que garantir a mercadoria para os clientes, aí não podia passar um pedido na frente do outro, não tinha um controle de estoque, toda essa coisa, mas a gente conseguiu resolver aí do nosso jeito, conseguiu atender muitos clientes, aí alguns ficaram insatisfeitos, mas depois entenderam a situação, muitos ficaram muito satisfeitos, conseguiram fazer ali daquele momento, né, conseguiram fazer uma renda, era um momento muito importante para eles, para todos, né, e deu no que deu. A gente foi parando um pouco a pandemia ali, a gente já se sentiu a necessidade de achar um lugar maior, um espaço maior, e meu irmão na época fazia as entregas aqui no Brás. Né, a gente ficava ali no WhatsApp respondendo e ele vinha fazer as entregas, tinha os ônibus nos estacionamentos e tal. E aí nessa ele encontrou um prédio alugando e tal. E aí foi o que eu tô dizendo,
gente nem imaginava, né? Pô, como assim? Sei que a gente precisava de espaço, né? Precisava de muito espaço. E aí trouxe a mercadoria para cá, fechou o contrato aí e tal, falamos, vamos que a gente vai dar um jeito, vai se resolver. E depois disso, cara, foi só melhorando, a gente aprimorando mais aí os nossos produtos, tudo, e aumentando a quantidade, aumentando a produção e conseguindo atender os clientes. E aí é o que é hoje, assim, cada vez mais buscando mesmo melhorar. Tem muita coisa para melhorar ainda, tem muita coisa que eu quero resolver. Na questão de atendimento e tal, então tem muito caminho pela frente ainda, mas parar para olhar assim, a gente pode imaginar que foi Deus mesmo, porque se olhar para trás, as coisas aconteceram muito rápidas assim, e foi uns caminhos coisas que talvez às vezes não era nem para acontecer, tinha tudo para não acontecer e encontrava um caminho para poder chegar até a gente assim e ser o que é hoje e se transformar no que se transformou, porque basicamente tinha que ser. Deu tudo certo, né, meu irmão, no período da pandemia, para ver como que Deus faz as coisas, né, que mesmo nos momentos difíceis, são os momentos em que se a gente estiver atento, a gente escuta a voz de Deus e a gente faz a coisa certa, né, porque no período da pandemia, foi aonde Deus nos deu a loja em que eu nunca imaginava ter, né? Que é uma loja nossa de 3 andares, uma loja de estoque, uma loja de elevador e com produtos para poder atender os nossos clientes, né? Hoje a GIB atende o Brasil todo. Na verdade já saiu mercadoria até para fora, né? Pessoas da Bolívia já compraram mercadoria nossas. Então, e a GIB cresceu, né? Cresceu e em meio à dificuldade, o Senhor, do nada, eu entregando mercadoria, eu passo a loja fechada, o prédio para alugar, consigo ali fechar essa loja, meu irmão topa comigo e a gente vai para cima. E durante todo esse período de pandemia a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu ali estar se mantendo ali também os clientes nossos também, que pra gente também é uma família, né? Os nossos clientes também fazem parte, né? E a GIB é isso. A GIB tem muito mais, né? Mas resumidamente falando, a GIB é isso. A GIB é família, a GIB é presente de Deus, a GIB é uma bênção. Então, e eu e meu irmão, não é? Fora os nossos familiares, resumidamente, eu digo que é isso.